vídeo. Senta que lá vem história. Hoje eu tenho que dividir um testemunho com vocês muito marcante para mim. Na realidade, esse testemunho é o começo de tudo. O ano era 2019, eu já estava aí há 1 ano e meio fazendo faculdade de Direito. E quando foi em maio de 2019, abriu uma vaga para mim trabalhar na faculdade. E assim eu teria bolsa 100% do meu curso. Quando foi na primeira semana de maio, eu já troquei de período, comecei a estudar à noite, trabalhar de manhã e comprei um carro, porque toda essa movimentação aí, né, eu precisava dirigir, já tinha carta fazia 1 ano, mas eu não dirigia, porque eu não tinha carro. Eu consegui comprar um carro, isso foi tudo num período muito rápido. Comprei o carro, já comecei a dirigir ele por perto, depois eu fui pro meu trabalho. Meu trabalho levava uns 20 quilômetros da minha casa. E um belo dia, a primeira vez que eu saí com ele para o trabalho, já tinha saído com o carro para outros lugares, mas não fazia nem 1 mês que eu estava com o carro. Fui trabalhar com o carro, cheguei lá super bem, tranquilo, cumpri minha jornada de trabalho e naquele dia eu tava terminando de fazer algumas coisas no computador e tava dando meio-dia, uns 2, 3 minutinhos pro meio-dia, né? Que aí eu ia sair pra bater o cartão de ponto. Aí quando eu fui no banheiro, aí eu olhei no celular e ainda tava 11h50. Eu falei, nossa, aquele computador tava, né, adiantado demais. E aí eu falei, tô com 10 minutinhos aqui, então acho que eu vou fazer uma oração rapidinho aqui no banheiro e tal. Porque às vezes a gente tá na correria do dia a dia, a gente não tem tempo pra orar no almoço e tudo mais. Falei, vou orar 10 minutinhos aqui. E aí nessa oração eu falei pra Deus protegesse minha vida e guiasse os meus caminhos, né? Que eu entregava a minha vida na mão dele todos os dias e que seja feita a vontade dele em mim. Aí tudo bem, fiz a oração, né? Nesses minutinhos que sobrou. Depois eu fui bater o cartão de ponto, peguei o carro, liguei o carro e vim embora pra casa. No percurso até chegar à minha casa, eu comecei a ficar com medo, tava preocupada. Aquele dia tinha uma quantidade de carro maior, naquele desespero, medo. Eu precisava ir para a faixa da esquerda, né? Porque era o caminho de casa, ia ter uma entrada logo à frente. Mas eu tava com medo de sair da faixa da direita, os carros não me darem a vez. Enfim, o medo de todo principiante aí que começa a dirigir. E naquela hora ali que eu tava com medo, tensa, eu devia ter parado, mas a gente sempre acha que dá, né? Não, a gente vai conseguir mais um pouquinho. E nesse mais um pouquinho, eu tava olhando o retrovisor pra ir pra faixa da esquerda e na minha frente tinha um ônibus. Então eu tava com mais medo ainda, falando, nossa, eu preciso sair de trás do ônibus, porque todo mundo diz que ficar atrás do ônibus não é bom, que a gente não tem a visão. E o ônibus começou a frear, eu freiei também, e de olho no retrovisor pra ir pra outra mão. E nisso, nessa loucura aí de olhar no retrovisor, frear com o ônibus ali, na hora, joguei o carro pra ir pra faixa da esquerda e desisti. Quando eu desisti, eu dei com o carro atrás do ônibus e debaixo do ônibus tem um ferro assim, esse ferro amassou total a frente do meu carro. O capô do carro dobrou, que nem um livro. E na hora que esse acidente aconteceu, parecia que eu tava em câmera lenta. Tipo, foi uma coisa assim, bem filme mesmo. Eu bati, parecia que eu tava num carrinho bate-bate. Eu não senti tanto o impacto, mas eu via o estrago, fazendo aquele estrago na frente do carro. E aí, no canto direito do vidro da frente, ele quebrou bem no cantinho. E aí veio uma linhazinha assim no vidro e ela parou no meio do carro. E o painel lá do direito do passageiro deslocou. Aí eu falei, pronto, nossa, esse vidro vai cair tudo em mim. Agora eu vou ficar presa nesse carro porque vai me amassar, porque tava praticamente embaixo do ônibus. E aí, na hora assim, aquela câmera lenta, quando eu olhei pra mim não tinha absolutamente nada fora do lugar, os pedais estavam lá, o volante aqui, o painel aqui e o risco do vidro parou no meio do carro.
não veio aqui na minha frente, o vidro não quebrou, mas a parte do passageiro foi também enxotada, a frente foi destruída do carro, destruída. E naquela semana, tava sendo uma semana, acho que a pior semana pra mim. Eu tinha acabado de mudar, né, de período, como eu disse pra vocês, nós estávamos em semana de prova de faculdade, meu Deus do céu. E naquela semana, eu tinha terminado meu namoro, o meu celular parou de funcionar do nada no dia seguinte, e no outro dia, o meu notebook com todas as anotações e estudos para as provas também, aparentemente queimou a placa-mãe do notebook. Então, assim, foi uma coisa atrás da outra. E aí, o acidente foi o último acontecimento e o mais marcante ali daquela semana. Aí, na hora, né, a vergonha, eu sou uma pessoa que naturalmente, eu já tenho muita vergonha de qualquer coisa. Na hora que tudo aquilo aconteceu, eu falei para os meus pais, eu não posso ligar. Porque a vergonha de se deparar com eles, né, a expectativa que eles colocaram em mim. E ali, eu tinha 19 anos na época, eu congelei. Aí eu lembrei de um amigo do meu pai que tinha guincho. Falei, é a única pessoa que eu vou ligar porque ele é um amigo nosso, ele não vai me julgar. Porque se eu ligar pro meu pai, esquece. Tipo, eu já tô com a consciência, nossa, pesadíssima. E mais aquele medo, né, de filha, assim, aquela cobrança e tal. E aí eu tava com 1% de bateria naquele celular, que minha mãe me emprestou o celular dela, porque eu falei pra vocês, meu celular pifou completamente. Ela me emprestou o celular, naquele 1% eu consegui ligar pra ele e falei o que tinha acontecido, se ele poderia ir lá me buscar. Aí ele me buscou, me levou no hospital, fiz todos os exames e tudo mais. Tava com uma dor muito forte no peito, mas graças a Deus não fraturei nada, não tive nenhum machucado né, mais grave. Ele falou, eu tenho que ligar pro seu pai, você quer ligar pro seu pai? Eu falei, não, pro meu pai eu não consigo falar. E aí eu falei assim, mas eu vou ligar pra minha mãe, falando pra ela, tá tudo bem, porque o carro ia chegar aqui em casa. E eu falei pra ele que eu não queria voltar pra casa, porque aquilo me marcou. Eu sei que, tipo, pra muitos é uma coisa natural, todo mundo bate o carro, né? Só que aquilo pra mim foi algo que me destruiu. Ali, parecia que eu tinha morrido ali, entendeu? Eu sei que parece bem melodramático, mas estou dividindo esse testemunho com vocês. Eu sei que na vida de cada um pode ter acontecido um fato grave, que para as pessoas é uma besteira, mas que para você é algo muito intenso. E ali, eu saí do hospital, a minha mãe passou lá, eu falei, mãe, eu quero ficar uns dias na minha avó. Minha avó, ela mora do lado da faculdade. Então, geralmente, eu já ficava lá um dia ou outro, né? Porque como era do lado da faculdade, pra mim ficava mais fácil. Só que eu falei pra ela, eu quero morar com a minha avó por um tempo. Eu não vou conseguir encarar meu pai depois dessa situação. E aqui a gente é apaixonado por carro, né? Então, assim, aqui, você tirar carta e você mandar bem na direção, é um bem de família, entendeu? A minha mãe trouxe algumas roupas, eu fui pra casa da minha avó e fiquei lá. Eu não conseguia mais voltar a ser a Karina que eu era antes desse acidente. Eu não fiquei triste, eu não fiquei abalada, mas parecia que essa luz tinha apagado. Não existia mais nada ali, era um vazio. E eu fiquei assim por 3 meses. E naquela época eu não consegui contar desse acidente para nenhum amigo meu. Eu estava seguindo a minha vida naturalmente, morando com a minha avó, mas frequentando a igreja, cumprindo ali com a minha meta na faculdade. Quem sabia do acidente nesses 3 meses só foi meus pais e meus irmãos. Então foi algo que eu pedi para que ficasse só entre a gente, porque para mim aquilo era uma vergonha imensa. Nesses 3 meses na minha avó, nem a minha avó sabia, né? Mora minha avó e minha tia juntas. E nem as duas soube do acidente. Dor no peito, que machucou muito, né? Por causa, acho que do cinto, o impacto. Aquela dificuldade para falar, de ficar um tempinho assim, falando pouco, né? E a gente estava no congresso dos jovens, né? A igreja ia fazer um culto bem mais específico, com um tema e tudo mais. E eu participava do vocal, então a gente tinha que cantar com o microfone, né? E eu participava dos ensaios e aquela dor no peito toda vez que eu ia cantar, eu orava, Deus, me dá graça porque eu consiga cantar, porque tá doendo muito. Eu não posso contar pra ninguém porque que eu não tô conseguindo cantar, eu não posso contar.
Porque se eu contar, todo mundo vai saber a vergonha que eu sou. Nesses 3 meses, eu tava sozinha, não tinha ninguém pra conversar. Não conseguia também falar isso pra ninguém. E aí começaram a vir pensamentos autodestrutivos. Eu não queria me mutilar, me ferir, né? Até porque eu acredito que Jesus Cristo não se agrada com o suicídio, né? E também eu não posso ferir o templo de Deus. Nós somos o templo de Deus, como a Bíblia diz. Mas eu queria que Deus me levasse daqui. Eu falei, Deus, pode passar o meu propósito para outras pessoas. Só me deixa embora, me leva embora. Então, todo dia aquele pensamento de morte, aquela oração de morte, aquela vontade de morrer. Eu ficava com esse pensamento e falava, eu não tenho outra saída. Sentimento assim que você não sentia mais graça em nada. Tá ali cumprindo o que você tem que cumprir como robô. E aí eu comecei a escutar as pregações da Camila Barros no YouTube. Achei interessante a pregação dela e comecei a escutar. Todo dia eu ia pra faculdade escutando as pregações dela. Ficava no YouTube, pregação. O que aparecia, eu assistia, via se tinha coerência. Se aquele pregador tinha uma coerência boa com a Bíblia, eu continuava assistindo ele. E todos os dias eu escutava uma palavra dela. E aí eu ia só reunindo toda aquela informação na minha mente e falava assim, bom, eu já não sinto mais nada, tenho vazio dentro de mim. Então, o mínimo que eu posso fazer para Cristo é cuidar da vida de outras pessoas, deixa pra lá. A minha vida amorosa tá péssima, a faculdade tá muito difícil, a adaptação no serviço também, eu já não quero mais ver meus pais, porque eu sou uma vergonha pra eles, então eu vou reunir aqui tudo que eu conseguir nessas palavras. Se um dia alguém precisar de uma ajuda, eu consigo ajudar essa pessoa. E ali, afundado naquele vazio, seguindo minha vida. E aí teve uma noite, orei, deitei pra dormir, e me veio um sentimento muito estranho, um desespero tão grande, eu começava a chorar desesperadamente. Parecia um choro de luto, né? Eu já perdi alguém próximo, então eu sei esse sentimento de luto. Me veio um sentimento tão grande. Na hora eu falei, mas que é isso? Oxe, isso nunca aconteceu, o que tá acontecendo? Na hora eu repreendi. Falei, Jesus, tira de mim todo esse sentimento, em nome de Jesus venha cair por terra. Eu não vou me render a esse sentimento. Uma angústia grande que ela ia aumentando e ali a sua cabeça já começava a pensar, faz alguma coisa, você não vai aguentar essa angústia, se mata. O engraçado é que nesses 3 meses, que foram esses meses mais difíceis, era como se eu sentisse Jesus perto de mim. Apesar de eu estar bem vazia, e toda vez que eu sentia que eu não estava sozinha e que tinha esse alguém ali, eu me sentia em paz. Parecia que esse alguém inibia esses pensamentos e essa angústia que queriam me levar a desejar a morte, né? Como eu disse pra vocês, eu nunca tentei nada contra a minha vida. Ao dos 3 meses era quando ia ter aquele culto que eu falei pra vocês. Esses congressos sempre tem um tema específico. E o tema desse congresso era Deus, Ele dá de graça a água da vida para você. É o fôlego da vontade de viver. A água da vida é uma água que cura, ela tem o poder de curar, ela preenche todo esse vazio, ela te preenche por inteiro. Realizada, curada, liberta, renovada, inspiradora, uma pessoa que exala esperança. Esse é o poder da água da vida. E Deus disse que dá gratuitamente para quem quiser, só pedir e ter fé. E quando você tem a água da vida em si, ela não fica parada ali dentro de você, ela jorra de você, ela flui. Como, por exemplo, aqui no Power Wisdom, vai fluir e vai chegar até você que está assistindo. E quando você assistir, de você vai fluir na vida de outras pessoas. E do congresso, a pregadora da noite, ela ia trazer uma mensagem relacionada a esse versículo. Neste dia, eu resolvi contar o meu testemunho. Eu não me lembro se foi no último dia do congresso ou na semana seguinte. E essa pregadora escutou. Ela estava lá no culto, eu contei meu testemunho. Quando ela foi dar a palavra final, ela pegou, olhou pra mim e falou: você tem noção de que
se não fosse aqueles 10 minutinhos que você orou do serviço, você poderia estar morta. E aí eu comecei a ver aquele acidente com outros olhos. É para mim agradecer por estar viva e bem naquele acidente. E não para me sentir a pior pessoa do universo, né? Deus me libertou ali e eu estou bem, graças a Deus. E tanto que nesses 3 meses eu não pude escutar o motor de um carro acelerando. Tava apavorada, eu não conseguia nem olhar para onde estava o carro. Quando a pregadora falou isso, eu acredito que Deus usou ela para falar isso para mim. Essa palavra me salvou. A percepção que ela me deu do meu acidente me salvou. Tanto que quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, eu disse para vocês que eu passava sem olhar para aquele carro destruído. Eu entrei dentro daquele carro destruído e contemplei o milagre de Deus na minha vida. Até porque, lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo? Nem o risquinho do vidro quebrado chegou aqui no meu ambiente, no meu quadrado ali do motorista. Ele parou no meio do carro. Então, assim, às vezes você está olhando para a sua vida na percepção errada, que nem sempre o que nós achamos realmente é. E ali Deus me deu outra percepção desse acidente. Então entenda, tudo na sua vida tem 2 lados. Você tá vendo só o lado ruim, mas e o lado bom? Sempre pense nisso. Não é ver o lado positivo das coisas, é ver o milagre que está na sua frente e você está ocultando. E fui buscando o Espírito Santo de Deus, me dedicando, não só orando, mas também traçando estratégias para mim voltar a ter aquela graça e alegria de viver. O tempo Deus foi trabalhando na minha vida. E foi então, desde o dia do acidente, a minha superação daqueles 3 piores meses, que eu resolvi iniciar o Power Wisdom. Eu não imaginava que eu faria um vídeo no YouTube, mas eu precisava fazer algo para ajudar as pessoas. A transição da adolescência para o adulto é um período difícil. Então, eu deixo aqui meu testemunho. Foi um período muito, muito difícil. Se eu for contar tudo aqui, a gente vai ficar horas aqui, mas você pode entrar em contato comigo. Posso contar para você de maneira mais completa tudo que Deus fez na minha vida, mas eu estou aqui para te ajudar. Então se sinta abraçado por este vídeo. Se você quiser compartilhar com alguém que precise, fique à vontade e pode entrar em contato comigo, seja para qualquer coisa, para uma oração, para dividir o seu testemunho comigo, tá? Sinta-se à vontade e fiquem ligadinhos que virão mais vídeos.